Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-9025. Olá, boa noite. Você fica a partir de agora com Boa Noite Cidade, as notícias dessa noite. Auxílio emergencial. Ministério Público de Lagoa Vermelha comunicará Ministério Público Federal. Município de Lagoa Vermelha e Corsã construirão um novo reservatório de água. Obras em rodovias estaduais por empresas privadas. Deputado Sérgio Turra fala da importância. Psicóloga Fernanda Cunha, amor é um comportamento que aprendemos. E amanhã, quinta-feira, é comemorado o Dia de Corpus Christi. Segmento de comentários hoje com Mário Muraro. As atualizações do Covid-19 e também as informações da área da segurança pública. Essas são as notícias que você confere a partir de agora no Boa Noite Cidade. A partir do momento que a listagem com os nomes dos beneficiados do auxílio emergencial do governo federal veio a público, denúncias e acusações surgiram em grande escala com relação às pessoas que não precisariam e que haviam sido contempladas com o benefício de R$ 600, 3 parcelas. Constituiu-se no assunto da cidade. Na manhã desta quarta-feira, o promotor de justiça, André Luiz Tarouco Pinto, se manifestou através da Rádio Lagoa FM, no programa Bom Dia Cidade. E justamente essas manifestações, né, surgiram com a publicização dessa lista dos beneficiários, né, o que causou em muitos uma certa indignação por conta que julgaram que diversas pessoas que ali constavam não faziam jus, né, a esse benefício, né. De parte, né, do Ministério Público Estadual, a gente aqui não tem a competência, a atribuição para atuar numa eventual investigação a respeito, né, daquilo que constou dos beneficiários. É mais da esfera federal. Como é um recurso da União, um recurso federal, intermediado pela Caixa Econômica Federal, é competência é a atribuição da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Claro que como a sede desses locais, né, desses órgãos, é em Passo Fundo, né, que pega a abrangência aqui de Lagoa Vermelha, a gente, aqui no Ministério Público Local, o que a gente pode fazer, né, e o que a gente vai fazer, e já está até fazendo, é receber eventuais notícias, né, de irregularidades dessa lista, e sem fazer nenhum juízo valorativo, porque não nos cabe fazer isso, né, encaminhar para o órgão competente para fazer lá, aí sim eles fazem as apurações e as investigações cabíveis, né? Então, a partir do momento que a gente remete ou para a Polícia Federal ou para o Ministério Público Federal, a gente já não tem mais controle sobre qual vai ser né, o destino, qual vai ser o resultado dessas ações que eles vão fazer, né?
Doutor André, diante de tudo que veio a público, o Ministério Público, em termos locais, é que tomaria a iniciativa ou precisa ser provocado? É que, na verdade, é difícil, né, Ademar, assim, ó, o que acontece? Embora conste diversas pessoas conhecidas da cidade, né, não tem como que primeiro não sou daqui, né, não conheço todo mundo, não sei a vida de cada um, acho que cada um sabe, né, dos seus problemas, porque, querendo ou não, tem gente na lista que era empresário individual, enfim, que realmente precisou do benefício, teve gente que não precisava pela renda familiar, né? Então é difícil a gente, numa análise meramente objetiva, com base naquela lista, apontar que o fulano de tal não merecia, né? Então, e até sob pena de também incorrer em alguma eventual injustiça, né? Numa análise. Então, como não é uma atribuição do Ministério Público Local, a gente não pode nem fazer ato investigatório, né? Assim, no máximo, é justamente isso. É receber as informações, né, de uma investigação, ou de algum, digamos, de informações de pessoas que conhecem, sim, aí, determinadas pessoas. Por exemplo, já fiquei sabendo de gente que tem vários arrendamentos, que tem propriedades rurais, né? Deve ter bloco de produtor rural. E recebeu o benefício, né? Então, aí, se a pessoa nos apontar essas evidências, esses elementos, a gente vai remeter daí, sem fazer também uma análise valorativa, né? Mas no caso tem que ser encaminhado ao Ministério Público. Ao Ministério Público Federal. Alguém tem que encaminhar. Nessa situação sim, né? Porque justamente eu não vou conseguir extrair daquela lista as pessoas, né? Enfim... Quem merece ou quem não merece receber. Sim. Porque eu digo, como não é uma atribuição do Ministério Público Estadual, a gente não pode invadir uma esfera alheia, né, de atribuições. Cada órgão tem as suas atribuições, né? Então eu não posso aqui querer falar que determinada pessoa está cometendo uma irregularidade ou não, que depois eu não vou poder levar isso adiante, né? Exato. Então também posso, né, ser até responsabilizado por alguma questão funcional, que daí não me cabe, né? Depois de um período crítico da barragem do Rio Passinho Fundo, que abastece a comunidade de Lagoa Vermelha, devido à prolongada estiagem, município e Corsã passaram a trabalhar alternativas para essas situações excepcionais. Surgiram várias opções, porém a mais viável para o momento diz respeito à construção de um novo local para a reserva de água. Já um local em vista, o gestor da Corsã de Lagoa Vermelha, José Aldoir da Costa, transmite mais informações. E eu falava infelizmente por causa daquele assunto, né, da estiagem. Agora, felizmente, falaram aí de uma situação mais confortável, né, onde as precipitações voltaram em um volume realmente razoável para dar uma segurança maior para o nosso abastecimento. A chuva da semana passada foi muito boa. Quantos milímetros? 90 milímetros marcamos ali na Corsã, sabe? 90 milímetros. 90 milímetros, né? Então é um volume bem... Eu desci lá no manancial, a gente viu o Passinho Fundo novamente, né? Na sua normalidade. Na sua normalidade. Muito tempo que a gente não via, né? Ele num volume bastante elevado. E isso deixa a gente bem mais tranquilo, mais contente e dormindo melhor, né, Ademar? Que maravilha, porque viver um drama, não é mesmo? Muito difícil, uma situação muito delicada, sabe? Sim, aí cabe, eu acho que é muito importante nesse momento um agradecimento à nossa comunidade. Em especial as pessoas que se agregaram, né, à questão do uso racional da água. Realmente fez a diferença. Se nós não tivéssemos uma campanha e a associação das pessoas que moram em Lagoa Vermelha, nós tínhamos com certeza tido um racionamento de água aqui em Lagoa Vermelha. Foi isso que evitou o racionamento. Foi isso, a gente teve aí um volume considerável, né? Uma diminuição desse volume consumido diariamente, e isso fez a diferença para que a gente não tivesse naquele momento um racionamento de água. Chegou a quanto a diminuição do consumo de água? Tivemos de 800 a 1.000 metros cúbicos de água, ou seja, quase 1 milhão de litros de água por dia. Quase 1 milhão de litros de água por dia. Que a gente conseguiu consumir a menor, né, nesses dias aí que a gente fez esse chamamento para a nossa comunidade. Se aproximou
a uma situação anterior? Andamos muito perto, Ademar, sabe assim, mas na outra vez a gente teve uma associação maior. Aí fica, eu acho que também um grande questionamento, eu acho, a gente falava sobre essas crises, né, Ademar? Fica um aprendizado, fica uma discussão, fica, né, um momento ímpar aí para a gente reavaliar a forma que consome esse líquido tão precioso, né, como é que eu faço na minha casa, enfim, os meus hábitos diários. Exato. Eu acho que isso realmente fica para sempre, né? Exatamente. Não, eu até penso na mesma linha. Não é agora porque a situação praticamente normalizou que a gente vai usar assim desmesuradamente a água. Tem que usar com racionalidade, não é mesmo? Associado a isso, Ademar, assim, nós temos inclusive uma situação econômica, né? No momento que você consome menos água, você tem uma fatura de água menor. E isso realmente também impacta, né? Então, por ambos, né, os motivos aí, é importante a gente ter inserido na nossa cultura o uso racional da água. E houve a tentativa, e a gente divulgou várias vezes, entrevistamos José Aldoir, da perfuração de um poço, não deu o resultado esperado. Já estava se pensando na abertura de um novo poço, não chegou a nem começar. Tivemos muito perto, Ademar, sabe assim, ó, mas o valor realmente, né, por fazer através de dispensa de licitação, e aí eu entendo, e a nossa companhia, a direção da empresa se empenhou muito nesse trabalho, tanto é que mandou aquele poço para nós muito rápido, através do processo de dispensa de licitação, mas o poço profundo que a gente tinha comentado e discorreu bastante sobre isso, era um valor muito alto, né? Exato. Para você ter uma noção, aproximadamente 2,5 milhões de reais, né? Seria o valor da perfuração do poço. E fazer isso através de dispensa de licitação é muito arriscado. E aí eu entendo quem vai colocar a caneta, né? Quem vai autorizar um trabalho dessa forma, né, Ademar? Sabe? Então isso é muito difícil. E aí a gente buscou outras alternativas e se está trabalhando muito nisso, né? Isso é bastante importante. Eu falava de ficar um aprendizado e ficar aí a experiência disso. Estamos trabalhando junto com o Poder Público Municipal e a companhia uma reservação, sabe? Nós vamos fazer um barramento de água acima da barragem da Corsã. Acima da barragem da Corsã. Pois Nós nós entrevistamos o prefeito na semana passada, me parece, se eu não estou enganado, e ele comentou que apresentou 2 projetos, a Corsã, 2 alternativas. Isso, me parece esse o mais perto, pelo menos, pode até acontecer os dois, né? Que aqui voltamos de novo àquele assunto de fazer a captação do Rio Quebra-Dentes, né? Sim. E isso também é uma obra também de bastante valor e precisa ser licitada, né? Mas uma situação que aí, através de um convênio com o município, fica muito mais fácil e muito mais ágil, é esse barramento de água, fazer uma barragem grande de água ali acima da Corsã, onde a gente vai conseguir aproximadamente armazenar de entre 150 a 200 mil metros cúbicos. Sim. Para a gente entender, e se a gente tivesse essa barragem pronta nessa estiagem, nós passaria sem dar nenhuma entrevista, Ademar, tá? Exato. Né? Então, só para a gente ter uma relação, né, de qual a garantia de abastecimento. E então está se trabalhando isso, já foi se verificado a área, já fez contato com o proprietário, o projeto já está em andamento, a Corsã também sinalizou, deu um sinal verde aí para o município. Então eu acredito que nos próximos dias aí a gente consiga iniciar, sabe, o processo de confecção já dessa barragem. Isso. Haverá necessidade, José Aldoir, de aquisição ou desapropriação dessa área? Como é que ficaria a situação? Sim, nós temos que fazer a desapropriação, né? Ou aquisição dessa área, enfim, não sei em que moldes vai acontecer isso, sim, mas vai ser feita a aquisição, sim, de aproximadamente 9 hectares, né, de área, entre 9 e 10 hectares. E já foi feito um primeiro contato com o proprietário? Já foi um primeiro contato com o proprietário, já fizemos, inclusive, uma espécie de um pré-projeto, um estudo de concepção, né, onde se consegue, nessas 9 hectares, fazer um açude de aproximadamente 5 hectares, né? Sim. Então, por isso que a gente tem já essa expectativa de armazenar em torno de 200 mil metros cúbicos, seria uma reservação considerável para o município de Lagoa Vermelha. E o proprietário não se opôs em momento algum? Não, pelo com contrário, certeza foi mostrou-se receptivo. Receptivo, extremamente receptivo. Aí o nosso agradecimento, inclusive, ele deve estar nos escutando, né? E com certeza não vai ser por causa dele, né? Se a gente tiver algum outro problema, mas com certeza ele foi muito receptivo e quer dar sequência, ajudar aí para que a gente faça com que esse projeto aconteça o mais rápido possível. Até porque... Sim. Desculpa, Ademar, mas até porque a expectativa do verão que vem, ela não é nem um pouco alentadora. Exatamente. Porque o pessoal da meteorologia disse que nós estávamos num fenômeno neutro entre Laninha e El Ninho. E nós vamos entrar em Laninha, né?
Então isso leva você a pensar que é uma situação, a correção trabalha com a possibilidade de ser igual ou pior. Né? Se realmente se confirmar isso, nós vamos ter um verão, quem sabe, ainda mais seco que nós tivemos nesse passado. Né? Então tomara que isso não se confirme, né? Exato. Porque realmente seria um desenho bastante negativo nessa questão aí do abastecimento de água, enfim, de agricultura, nesse cenário aí do uso da água. Foi regulamentada a lei que regulamenta a execução de obras em rodovias estaduais por empresas privadas em troca de abatimento de ICMS. O projeto de autoria do deputado Sérgio Turra, do PP, foi ouvido pela Rádio Lagoa FM na manhã desta quarta-feira. De fato, Ademar, a nossa iniciativa se deve a termos vivido essa angústia, não é? De quem são 50 municípios que ainda hoje não têm um único acesso asfáltico, né? Então nós vivemos essa angústia acompanhando tantos vereadores, prefeitos que nos procuravam, não é? E infelizmente sempre chegávamos no mesmo lugar, a falta de recursos do Estado, não é? Então trabalhamos, nos focamos nesse tema e obviamente que dentro dos limites que um parlamentar tem, não é? Nós conseguimos elaborar um projeto hoje, uma lei regulamentada já, que é o PIA, que é o Programa de Incentivo aos Acessos Asfálticos, que efetivamente acende uma luz no fim do túnel, não é? Ou seja, ele demonstra um caminho que é com o próprio imposto que as empresas, e pode ser um conjunto de empresas, têm a recolher para o Estado, né? Ela destacaria 5% desse total do valor devido, não é? Para aplicar numa obra de acesso asfáltico, numa ligação entre municípios que não sejam asfaltados, numa ligação entre algum município e uma rodovia estadual, federal, mas que seja importante para o desenvolvimento, não é? Do município, da região, ou até mesmo uma obra de infraestrutura de acesso a uma empresa, por exemplo, um trevo, não é? Então, Ademar, nós estamos muito contentes com isso, inclusive, na semana passada, eu, a convite do Ministério da Infraestrutura, não é? Fiz uma videoconferência onde nós apresentamos o projeto que será levado a um conselho de gestores dessa área de transporte, dos secretários dos transportes estaduais de outros estados, para servir, quem sabe, até como modelo, não é? Então, a gente fica bastante contente com isso, porque, de fato, nós estamos indicando um caminho. Não é um milagre, não vai solucionar o problema de todos esses 50 municípios, essa vergonha, não é? Num piscar de olhos. Mas, sem dúvida alguma, com planejamento, não é? Com ação que parte desde o município, ou seja, para somar esforços, reunir um grupo de empresas, porque pode ser um grupo de empresas, não precisa necessariamente de apenas uma, não é? A gente pode dar uma esperança concreta de que algo pode acontecer, não é? No programa Roda de Conversa dessa terça-feira, a apresentadora Silvana Grande recebeu a psicóloga Fernanda Cunha, que falou sobre as formas de amor e como o ser humano age perante a ele. Confira na matéria da Silvana. Então, Sil, é uma pergunta que não tem uma resposta única, sabe? O que o amor é algo que varia muito do autor, varia muito da linha teórica que a gente estiver estudando. Eu gosto de pensar no amor como sendo um comportamento que a gente aprendeu. Aprendeu aonde? Aprendeu na nossa família, aprendeu na cultura onde a gente está inserido. Então, acredito que é uma pergunta muito pessoal que cada um tem que se fazer. O que é o amor para você? O que é o amor para quem está nos ouvindo, né? Como que ele aprendeu que deve se demonstrar o amor? Ou que comportamentos deve ter que demonstram o amor? Acaba sendo muito subjetivo de cada cultura, sabe? De cada aprendizado que a gente teve. Sim, eu sou especialista em terapia sistêmica, né, Sil? Então, eu estudo muito isso mesmo, sabe? Que a forma como a gente se relaciona hoje com as pessoas é a forma como a gente aprendeu a se relacionar lá na nossa família. Falando mais objetivamente de relacionamento conjugal, né? Relacionamento amoroso. Vem muito dos modelos que a gente teve lá na nossa família de origem e também nos sistemas em que a gente estava inserido. Com isso, eu quero englobar vizinhos, bairro, né? A gente tem uma realidade de pessoas que são criadas muito nos bairros aí em Lagoa, né? Uhum. Então, tem muito desses modelos que a gente teve nesses sistemas onde a gente estava inserido na nossa infância. Então, como a gente aprendeu o que é um relacionamento?
como a gente aprendeu que o marido e a mulher devem se portar, o que deve ter, o que não deve ter. A gente vê muito que tem muitas pessoas que são de ter hábitos mais palpáveis, digamos assim, de pegar, de beijar, de abraçar, de dar presente, entende? Então, essa pessoa provavelmente aprendeu lá na sua família que ela demonstra o amor através de comprar um buquê de flor, através de dar um presente, através de dar um beijo, do toque mesmo, era essa palavra que eu queria. E tem outras pessoas que às vezes aprendem que não é necessário tudo isso. Quem sabe na família delas, o afeto ele era demonstrado de outras formas. Não era beijando muito, não era abraçando muito, não era dando presente, mas sim fazendo alguma coisa para comer, tendo respeito. Eu ia dizer, família italiana, então, é uma cumilança, agrada pela barriga. Isso, ajudando o outro. Às vezes é aspectos assim que são mais subjetivos. E para ele está demonstrando o amor, porque o amor foi aquilo, era assim que ele viu o pai e a mãe dele fazer, um cuidando do outro. E nem sempre envolvia beijo, envolvia abraço, envolvia flores. Cada um vai demonstrar esse amor de um jeitinho diferente e vai trazer um modelo de relação segundo aquilo que ele aprendeu lá na família de origem. Aí vem muito o que você fala de pessoas que aprendem a demonstrar o amor ou entendem que o amor é algo que não é saudável, né? As pessoas, quando elas têm comportamentos mais abusivos, assim, elas estão replicando aquilo que elas aprenderam lá na família de origem delas, sabe? Lá elas aprenderam que o amor ele era baseado no controle. E aí hoje, quando elas vão amar, elas controlam, elas sufocam. Então vem muito daquilo que elas aprenderam lá. E nesta quinta-feira, dia de Corpus Christi, data essa que faz parte do calendário da Igreja Católica. Essa comemoração é feita 60 dias após a Páscoa. A data é celebrada obrigatoriamente em uma quinta-feira. Isso acontece com uma simbologia pelo fato de que a última ceia ocorreu em uma quinta-feira. E a Silvana Grande traz uma reportagem especial. E esta quinta-feira, 11 de junho, será celebrado pela Igreja Católica Corpus Christi. E nós vamos conversar com o padre Luiz Primachique para falar sobre a importância desta data para os cristãos. Seja muito bem-vindo, Luiz Primachique. Muito obrigado. Esta data para a Igreja é muito importante desde o século XIII, onde a Igreja um dia para reverenciar aquilo que os teólogos antigos diziam, o sacramento da Eucaristia é o sol dos sacramentos, ou seja, é o sacramento que ilumina todos os outros sacramentos, porque a Igreja está obedecendo aquilo que Cristo realizou na última ceia. Na quinta-feira santa, ele tomou o pão e tomou o vinho. Ao tomar o pão, ele disse: tomai e comei todos vós. E ao tomar o vinho, ao pegar o vinho, ele disse: tomai e bebei todos vós. Fazei isto em memória de mim. Então, em cada missa, a Igreja faz esta memória e atualiza o sacramento. Este sacramento é chamado o sol de todos os outros sacramentos. Sempre na quinta-feira, após a festa da Santíssima Trindade, que foi domingo, a Igreja celebra o dia do corpo de Deus. Para quê? Para valorizar o principal sacramento da Igreja, que é o sacramento da Eucaristia. E todos os anos também a gente faz a procissão na rua com tapetes para que o Santíssimo Sacramento passasse em cima. Mas este ano, por causa da pandemia, a gente não vai fazer a procissão para não fazer o aglomeramento de pessoas. E sim, faremos somente não, o principal, que é a Santa Missa, às 15 horas de amanhã. Então, estaremos celebrando aqui na Igreja Matriz. E de manhã, 9h30 da manhã, estarei em Capão Bonito, na igreja, também celebrando o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E dá para a gente perceber que mensagem bonita
a reflexão que Jesus deixou para nós. Comei todos e bebei, faça isso em memória de mim. E nós percebemos um mundo de muitas injustiças, não é mesmo, Padre Luiz Primachique? Onde poucos têm muito e muitos quase nada têm. Vivemos em uma sociedade que tem famílias que não têm, às vezes, nem o mínimo necessário para se alimentar. É também um dia para a reflexão, não é mesmo? Com certeza. Ele, ao partir o pão, né, ele está se doando, ele está partilhando da sua própria vida, deixando para nós este sacramento que é o pão. E o pão nós sabemos, nós aprendemos desde criança, jamais negue o pão e água para alguém. Então dizer, parar para meditar sobre a Eucaristia, o Cristo presente, é o Cristo ali no pão, né, de uma forma tão humilde, faz a gente pensar, faz a gente retomar a vida, porque Ele é o próprio alimento. Ele é o alimento. Ele disse em algumas passagens do Evangelho, eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão não terá mais fome. Como você mesmo disseste, neste momento que nós estamos vivendo, trancados, fechados, com medo, Ele é o nosso alimento espiritual que nos sustenta. Aquele que crê nele terá a vida eterna. Todo aquele que crê nele. Então dizer, isto nos dá a segurança que também a vida não termina aqui. Neste momento onde muitos estão partindo, muitos estão, né, falecendo. Então dizer, a única esperança que nos dá é realmente Cristo quando Ele diz, eu vou para o Pai e vou preparar um lugar para vocês. Então essa é a certeza. E enquanto nós estamos aqui, enquanto Ele prepara um lugar para nós junto do Pai, Ele é o alimento. Ele é a nossa força, eu diria mais, Ele é a nossa energia. Ele nos energiza e nos dá força para a gente lutar e enfrentar as intempéries que a vida muitas vezes nos apresenta. Intervalo e na volta você confere o segmento de comentários hoje com o Mário Muraro, as atualizações do Covid-19 em nossa cidade e região e também as informações da segurança pública. Nós já voltamos. Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-9025. E a gente volta agora com o comentarista dessa noite, Mário Muraro, no segmento de comentários. Senhoras e senhores, senhoritas, senhoritos, meninos, meninas, quaisquer outras denominações de gênero que se identifiquem. Boa noite! Estamos aí, gente, estamos aí para mais um bate-papo, mais uma conversa. Bate-papo é meio irônico, né? O bate-papo onde um fala e o outro escuta, não é muito bate-papo.
Mas é a modernidade, né? São os meios de comunicação, são as formas que nós temos de nos expressar. É aquela, digamos assim, aquele orgulho bobo, aquele achismo, né? De eu achar que aquilo que eu falo vai ser compreendido, vai ser entendido por vocês. Mas é assim, tá? É assim. Quando me convidaram para este espaço, eu fiquei envaidecido, né? Cheio de orgulho, achando que era o que na realidade não sou, e a gente tem que ter consciência disso, mas naquele momento de convite você fica cheio de esperança, cheio de grau, né? Pô, mas não é. Gente, comunicar é diferente. Comunicar, conversar, trocar informações são coisas completamente diferentes. Isso é uma preocupação que eu tenho observado nos últimos dias. E com maior intensidade, certo, nos períodos políticos, e infelizmente é o que acontece, nós estamos perdendo a nossa capacidade de diálogo. O que se tem notado nas redes sociais, o que se tem notado nas conversações individuais, é uma futilidade de informações, é uma futilidade de diálogo. É o diálogo descartável, né? Onde as pessoas conversam, se eu não concordo contigo, eu já passo a te ofender, eu já passo a descartar a tua conversa, e até mesmo descartar a tua amizade, porque tu não pensa como eu penso. Não é assim que funciona. Nós temos que evoluir nas nossas relações, nós estamos evoluindo neste aspecto. De vez em quando eu olho as redes sociais e me dá uma verdadeira ojeriza, me dá até mesmo uma repulsa de estar lendo tanta obscenidade. E não pelo conteúdo, certo? Porque cada um tem o direito de compreender e se expressar conforme a sua compreensão. O que eu discuto sempre é, não emita opinião se você não sabe nada sobre o assunto. Certo? Não emita opinião por aquilo que você ouviu falar, que outro ouviu falar, que falaram de um terceiro. Quer dizer, não faz isso. Procura te informar primeiro. Procura ter acesso às informações para depois emitir a sua opinião ou não. E a gente tem observado muito isso. Muito replicar de comentários, né, não comprovados, muito estragar da vida de pessoas de forma não comprovada e depois a reparação de dano não existe. O nosso sistema de diálogo, o nosso sistema de comunicação social está muito falho, está muito delicado. Nós falamos coisas que não sabemos serem verdadeiras, certo? Assumimos posições de ataque, posições de defesa, onde nós não deixamos que as outras pessoas nos critiquem, não deixamos que as outras pessoas contestem as nossas informações. E a humanidade, neste período especialmente, que é um período de recolhimento, ou seja, é um período onde o nosso eu, né, nosso sentimento mais íntimo está extremamente forte, no sentido de expressão, e enfraquecido no sentido de falta de trocas, nós estamos perdendo muito rapidamente essa capacidade de diálogo, essa capacidade de relacionamento. O que se tem observado, e eu tenho visto isso com bastante pena, bastante lástima, é as pessoas se agredindo por qualquer razão, por qualquer motivo nas redes sociais, certo? Se xingando, por posições, muitas vezes, político-ideológicas que elas não conhecem, que elas defendem sem saber. E observe que eu já bati 2, 3 vezes nesse assunto, que as pessoas defendem sem saber, que as pessoas não conhecem. Por quê? Porque eu não sou contra você defender algo e você se posicionar algo, desde que você tenha conhecimento efetivo. Agora, conhecimento efetivo não é obtido no Facebook. Conhecimento efetivo não é obtido no Google. Esse conhecimento vem muito da experimentação, esse conhecimento vem muito dos anos de estudo e observação, esse conhecimento vem muito das suas relações sociais. Agora, você dá opinião sobre qualquer coisa, gente, opinião qualquer um tem. Opinião qualquer um tem. Agora, opinião séria, opinião sentida, certo? Coisas com conteúdo e fundamento, é um pouco mais delicado. Mas é isso aí. Tá? Pensa aí, reflete aí. Eu não sei se eu consegui dizer exatamente o que eu pretendia, não sei se você conseguiu entender aquilo que eu pretendia, que este é o grande drama da comunicação. Mas reflete, gente, dá uma pensada nisso, vamos ver se, de repente, muitas das nossas agressões não são vazias, né? São por motivos tão supérfluos e tão pífios que não mereceriam nem mesmo ser expressadas. Eu vou ficando. É um comentário um pouquinho diferente da semana passada, mas é assim, um fala, outro escuta, não sei se aquilo que um fala, o outro escuta efetivamente, mas vamos levando. A nossa vida, neste momento, é isso aí. Um grande abraço para todo mundo,
um bom final de semana, né? Final de semana de quarta, né? A quarta que vem. E a gente se vê aqui nesse espaço, se Deus quiser, semana que vem, na quarta-feira, neste mesmo horário. Abração, gente. Tchau, tchau. E o Yuri de Oliveira vem trazendo as informações atualizadas no que se refere ao Covid-19. Boa noite, Yuri. Olá, muito boa noite. Vemos novamente trazendo informações do plantão Covid-19. E para começar, vamos com uma notícia a nível de estado. O governo do estado do Rio Grande do Sul ontem divulgou novo boletim do Covid-19 com o total de pacientes confirmados de 12.802 e o total de recuperados de 10.410. E a OMS divulgou novas orientações para o uso de máscaras. As máscaras devem ter, idealmente, no mínimo 3 camadas de tecido, igual essas que vocês estão vendo nas imagens. E a Prefeitura de Lagoa Vermelha segue alertando para o número do Disque Denúncia, né? Denúncias para o descumprimento do decreto municipal e também o decreto estadual, né? E a gente volta a qualquer momento com mais informações, tanto na Lagoa FM quanto na Lagoa TV, em todas as plataformas. Uma boa noite. Os destaques, os fatos que marcaram na área da segurança pública com o Daniel Carvalho. Boa noite, Daniel. Boa noite, Marina. Boa noite para você que está acompanhando o Alagoa TV. Noite de quarta-feira, véspera de feriado nacional. A gente vem trazendo as informações, neste momento, relacionadas à área da segurança pública, área policial. Em Lagoa Vermelha, as últimas horas foram de ações de patrulhamentos, abordagens e fiscalizações. Um crime grave constatado na nossa cidade. Já em Vacaria, nos campos de cima da serra, a Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e SAMU atenderam um homicídio na noite de ontem. Uma mulher foi morta a golpes de faca no bairro municipal. Trata-se de Karina Silva dos Santos, de apenas 28 anos. Acabou discutindo com o ex-companheiro em via pública. Ela tentou fugir, mas foi abordado, alcançado por ele, e ele acabou aí desferindo esses golpes de faca quase que em frente à casa onde ela residia. A Brigada Militar foi chamada, SAMU, Corpo de Bombeiros e populares tentaram socorrer ela em frente à residência, encaminhando para atendimento médico no Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Porém, a caminho do hospital, ela acabou entrando em óbito. O principal suspeito de ter cometido este crime ainda não foi localizado pela polícia. Na nossa região também, no município de Tapejara, foi registrado uma colisão envolvendo 3 veículos. Foi na IRS 430 hoje pela parte da manhã. As fotos do nosso colega Daniel Nunes, da Charrua FM, foram enviadas para o jornalismo da Lagoa TV, acabam mencionando e mostrando um acidente de trânsito com lesão corporal na manhã de hoje, nas proximidades do trevo da Perimetral, na ERS 430. Trecho, pessoal, que liga Tapejara a Santa Cecília do Sul. Segundo a guarnição de serviço da Brigada Militar, foi por volta de 8 horas da manhã um caminhão Volkswagen, cor branca, um Chevrolet Onix com placas de Selba, branco, que seguia no sentido Santa Cecília do Sul, quando um veículo Gol, cinza, com placas padrão Mercosul de Santa Cecília do Sul, transitava no sentido contrário, atingiu os 2 veículos e saiu da pista. Socorristas do SAMU e bombeiros voluntários conduziram o motorista do Gol, que é morador de Santa Cecília do Sul, e a motorista do veículo Onix, que se deslocava para o trabalho, também em Santa Cecília do Sul, ao Hospital Santo Antônio de Tapejara para atendimento médico. Foram atendidos, ficaram em observação e ainda na tarde de hoje acabaram dando alta. O trânsito ficou lento por alguns minutos até que fossem socorridas as vítimas e retirados os veículos da pista.
sendo que cerca de 45 minutos depois o trânsito já fluía normalmente. Fechamos por aqui a nossa Blitz Policial, as informações da área policial para você que está acompanhando a gente. A gente vai seguir de plantão durante esta quinta-feira, 11 de junho, dia de Corpus Christi, e na sexta-feira, às 9 da manhã, a gente atualiza você lá na programação da Lagoa FM, a Blitz Policial, e o resumo desse feriado de Corpus Christi você confere a partir das 7 da noite aqui mesmo na Lagoa TV. Uma excelente noite, um bom feriado a todos e até lá. E o Boa Noite Cidade de hoje vai ficando por aqui. A gente volta sexta-feira com mais uma edição. Uma ótima noite para você, um ótimo feriado. Até sexta.